em Brasília, o governador Luiz Fernando Pezão está conversando aí com ministros do STF. Ele tenta conseguir o aval lá do STF para o Estado para que o Rio de Janeiro possa pedir novos empréstimos. Você tem acompanhado aqui no Bom Dia que, por ter ultrapassado o limite da lei de responsabilidade fiscal, o governo do Rio não pode, está impedido de dar entrada em novos financiamentos. O acordo prevê a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 3 anos, mas a partir de 2020, o governo vai ter que voltar a pagar a conta. E o governador admite que as parcelas vão ser maiores. Aumenta um pouco, mas a partir de 2020, mas que suavemente é um acordo. O importante desse acordo, e que o ministro Henrique Meirelles sempre faz questão de colocar, ele não impacta no primário do governo, né? São as ações da SEDAI, a empresa de saneamento do Estado, que está garantindo esse acordo. Então ele não são recursos, o Estado tem 99% das ações da SEDAI, e ela está garantindo um acordo de quase 53 bilhões de reais em 3 anos. As medidas que tem para ser tomada são em cima de ativos. Como é que você vai reduzir jornada de trabalho, reduzir carga horária, quando os estados estão sendo mais demandados nesse momento por mais escola, por mais educação, por mais saúde? A nossa matrícula aumentou 13%, as pessoas não têm como pagar colégio particular. Aí você vai reduzir jornada de trabalho? Como que se reduz jornada de trabalho de polícia, de professor, de médico? Então a gente precisa discutir a previdência pública, que é o grande déficit hoje de todos os governos. O governador também falou sobre a definição do modelo de venda da SEDAI. Esse modelo está sendo discutido e o governo federal deu 6 meses para nós contratarmos um banco, alguém que vai, alguma agência, alguma fundação que vai fazer essa modelagem e vai ver qual é o que a gente, se ficamos com a produção de água, se vendemos a distribuição, isso vai ser o modelo que vai ser escolhido. Isso está no acordo. Agora, os 6 meses para fechar o modelo, e aí que os técnicos vão ver qual é o melhor modelo. Olha, parte das contrapartidas exigidas do Estado para o adiamento da dívida, porque lá adiante vai ser cobrado, precisa ser aprovada pelo STF, pelo Congresso e também pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Entre as exigências, a gente viu o governador falando, está a privatização da SEDAI. O presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, disse em entrevista ao repórter Ari Peixoto que vai começar a discutir as medidas com os deputados na próxima terça e que as votações vão acontecer na quinta. Pisciani diz que a privatização da companhia já tem votos suficientes para ser aprovada. Vai ter uma grande discussão na terça-feira, vai ter uma grande pressão corporativa e provavelmente isso vai se estender ao longo do dia de quarta-feira e mais ainda no dia da votação. Então vai ter uma pressão muito grande sobre os parlamentares, né? Eu tenho um voto e eu vou votar a favor do Estado do Rio de Janeiro. Por que que isso é diferente do pacote? Porque o pacote, você não tinha nenhuma ajuda federal e o Estado dizia que ia continuar podendo pagar 7, 8 salários ao longo do ano de 2017. Aí não era possível aprovar daquela forma. Agora não, ele tem meio, princípio e fim. Isso eu acho que fará com que a maioria vá votar a favor do Estado, dando as ações da SEDAI em garantia a esses empréstimos. Vai ser aprovado aí com um grande número de votos. Depois desse empréstimo que será garantido pela SEDAI, e que é a espinha dorsal, se isso não ocorrer, o plano caiu. Então, na verdade, a SEDAI está garantindo 62 bilhões. Por quanto ela será vendida, isso o Estado terá tempo. Quem vai fazer isso é o Estado e não a União. Não se trata mais de uma federalização da SEDAI? Não, o Estado terá 6 meses para fazer a modelagem, certamente com o apoio do BNDES ou do Banco do Brasil, para ajudar a organizar a melhor forma de vender e aquilo que traga o melhor resultado financeiro para o Estado. Esses 13 bilhões e meio, o Estado já está utilizando. Então,
a diferença entra para os cofres do Estado, ou abaterá a dívida que o Estado tem. Então, quanto mais valorizada for a SEDAI, melhor para o Estado do Rio de Janeiro e para as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Olha, para falar sobre essas contrapartidas e sobre a crise que está atingindo o Estado, a gente recebe aqui no estúdio o secretário estadual de Fazenda, é o homem do cofre, né? Gustavo Barbosa. Bom dia, secretário. Obrigado pela sua presença aqui. Olha, a situação hoje para o Carioca acho que o senhor é a pessoa que mais precisa ser ouvida no momento. Eu vou começar com uma pergunta simples. O senhor, como eu disse, tem a chave do cofre. Como é que está o cofre hoje? Tem dinheiro lá dentro? Não, o cofre está vazio. Se abrir hoje, não tem nada. Tem recursos não. A gente tem feito o pagamento, por exemplo, estamos terminando agora o pagamento de dezembro, né? E quando tem recurso, entra, já sai. Já sai. Bom, e aí tem essa grande discussão, o governador em Brasília lá tentando aprovar o que precisa ser aprovado, né? E a SEDAI no centro aí das discussões, temos também várias coisas que os deputados precisam aprovar. Para deixar claro para o telespectador, qual é a importância da SEDAI nesse momento para a realidade do Rio de Janeiro? Bom, a SEDAI ela é vital para esse acordo, né? É uma condição da União que a SEDAI entre nessa negociação. Então, a SEDAI não só tem o valor econômico dela, mas ela tem por trás todo um acordo. Ela vai fazer, essa negociação vai fazer com que os salários dos servidores voltem a ficar em dia. A gente vai ter uma postergação de dívida por parte da União, algo próximo de 3 anos. Isso, em termos de valores, para se ter uma ideia, isso dá algo próximo a 26 bilhões de reais em 3 anos. Então, a SEDAI ela é condição e vital para o acordo. Quando o governo olha para a SEDAI como a solução do momento, isso dá para dizer que isso significa que o Estado está quebrado, não tem condição de achar outra saída? E mais uma pergunta que preocupa, o senhor acabou de dizer, isso aí resolve, empurra com a barriga a cobrança dos juros para 3 anos e depois? E quando a conta chegar, o Estado vai conseguir pagar? Bom, então vamos lá. A SEDAI, na realidade, não é a SEDAI que está resolvendo o problema. A SEDAI é uma condição, ele está como uma cláusula. Insisto, não só o valor dela, mas sim todo um processo. Além do não pagamento, existe aí uma busca de um ajuste fiscal do Estado. Como eu já coloquei, não há hipótese do Estado sair dessa situação se não houver um ajuste duro. Ou seja, então, o que o senhor está dizendo é que o Estado hoje, olhando para ele, está grande demais, está caro demais, precisa reduzir e precisa diminuir a despesa. Exatamente, precisa aumentar a receita e diminuir a despesa. O Estado está grande, reforçando o que você falou, o Estado hoje ele é grande, o tamanho dele é muito grande pela arrecadação que se tem. É necessário melhorar a arrecadação e reduzir a despesa. Essas, na realidade, são as contrapropostas. Então, temos aí, em termos de redução de despesa, busca de redução da estrutura administrativa do Estado, vamos aumentar a proposta de aumentar, obviamente, se aprovado na lei, de aumentar a contribuição previdenciária, enfim, tentar equalizar isso para que no médio prazo, como você perguntou, a gente consiga sim pagar esses empréstimos. Olha, voltando para a joia da coroa, que é a SEDAI no momento, que é o que está sendo usado como negociação, como garantia, inclusive, o governo enxerga hoje a SEDAI, o futuro da SEDAI como? Privatizada ou federalizada? Quer dizer, repassando isso para o governo federal para ver... Não, a SEDAI não é federalização. O modelo agora o Estado está buscando, desde que haja autorização por parte do STF, o governo está buscando um empréstimo em que o Tesouro Nacional fará a garantia. Hoje, se o Estado do Rio for ao mercado, ele não consegue, então ele precisa do aval do Tesouro Nacional, e a contragarantia, ou seja, a garantia do Tesouro de que ele terá realmente condições, o Estado do Rio terá condições de pagar, é a SEDAI. Então, quando a SEDAI for vendida, se autorizada pela LERJ, quando a SEDAI for vendida, ela liquidará esse empréstimo. Então, só para deixar claro para o telespectador, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que o garantidor desses empréstimos que o Estado está pretendendo, precisa ainda ser autorizado, enfim, resolvido, mas o garantidor seria o Tesouro, Isso. E o Tesouro disse, olha, eu só vou garantir se a SEDAI for vendida. Exatamente. Se a SEDAI entrar como conta-garantia, quando ela for vendida, ela liquida o empréstimo e a sobra desse valor, ele será para bater dívida com a União.
Olha, o projeto de venda da SEDAI chegou à Assembleia Legislativa no começo da noite. O governador Luiz Fernando Pezão também mandou uma mensagem aos deputados explicando os principais pontos da proposta. A gente tem os detalhes desse projeto. Vamos ver. O projeto de lei prevê a autorização para o governo do estado alienar, ou seja, vender as ações da SEDAI. Na mensagem enviada aos deputados estaduais, o governador Luiz Fernando Pezão diz que essa seria uma obrigação irretratável e irrevogável que o Estado do Rio assumiu com o governo federal no Plano de Recuperação Fiscal, assinado na semana passada. O projeto de lei também pede autorização para pegar um empréstimo de até 3 bilhões e meio de reais. Nessa operação, as ações da SEDAI seriam uma garantia para a instituição credora com o aval da União. É que atualmente o Estado não pode pegar novos empréstimos porque não está pagando as dívidas que tem com a União. Quando puder vender as ações da SEDAI, o Estado vai ter o prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6, para contratar uma instituição financeira federal. O banco vai fazer a avaliação e a estruturação de toda a operação da venda. O dinheiro que vier da venda das ações vai ser usado para pagar o empréstimo de 3 bilhões e meio de reais que o Estado quer pegar agora. O que sobrar vai para o pagamento de dívidas refinanciadas com bancos federais e com a própria União. Pezão destaca ainda que as condições do plano de recuperação fiscal significarão um alívio imediato de 32 bilhões de reais, com a suspensão por 3 anos do pagamento do serviço da dívida, entre outras medidas, e um esforço total que alcança 62 bilhões e meio de reais. O governador também diz que a medida é indispensável para que a administração pública estadual possa voltar a ter previsibilidade no cumprimento de seus compromissos, como o pagamento em dia a todos os servidores, aposentados e pensionistas. A SEDAI atende 64 cidades do estado. Só a estação de Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, abastece cerca de 9 milhões de pessoas. A venda das ações divide opiniões. Eu já fui a favor da privatização da SEDAI, eu já votei no passado a favor da privatização da SEDAI, o governo não tem mais condições gerenciais. E nós precisamos da SEDAI como garantidora dessa grande travessia que o Rio precisa. Eu acho que é um erro, tendo em vista essa possibilidade de parceria público-privado que está desenhada, a Empresa Brasileira de Projetos participou disso, é uma instituição que participam vários bancos privados e públicos, né? Então a gente está com a coisa pronta, que pode gerar investimento, né? E a gente vai abrir mão disso para começar um processo do zero. Olha, a gente está vendo aí, né, toda a questão da discussão, das ideias. Agora vamos deixar claro o que o senhor falou aqui, né? Para efeito de garantia do empréstimo, o Tesouro já disse, é venda. A condição é a venda da SEDAI. Essa é a condição que no Ministério da Fazenda foi colocado para que o acordo fosse realizado. Na hipótese disso acontecer, e a gente já vai falar por que hipótese, na hipótese disso acontecer, o governo trabalha com que tempo para começar a receber recursos? Ou começar a ter caixa para poder começar a honrar os salários? Bom, a primeira etapa, como você mesmo colocou, é identificar se o STF vai aprovar isso daí. Por isso que tudo é uma hipótese. Exatamente. O Estado ele não pode hoje, não há permissão legal para que ele faça o empréstimo, né? Então ele tem que ter uma autorização que virá via ação que se entrou lá no STF. Com essa autorização, a partir dessa autorização, a gente acredita que em até 45, 60 dias a gente consiga tomar o crédito e aí sim normalizar a situação. Agora, vocês apostam em que tipo de argumento lá para o STF autorizar isso que a lei, pelo menos, já é clara e diz que não pode? A situação excepcional do Estado do Rio. Na Lei de Responsabilidade Fiscal não há previsão para uma situação como essa que hoje o Rio vive. De emergência. De emergência. Você não tem previsão, por exemplo, de um país retroagir 8% do seu PIB em 2 anos, em 3 anos. Isso não existe. Então, essa situação excepcional é que nós estamos apostando que vai trazer o resultado para o Rio. Secretário, o que é esperado dos governos é que se trabalhe com cenários, né? Esse é um cenário. Existe, e é um cenário possível, do STF dizer não pode, vai continuar então aplicando a lei de responsabilidade, não tem empréstimo. O Estado vai fazer o quê? Bom, primeiro assim, o acordo prevê que o governo federal enviará ao Congresso Nacional leis que poderiam acomodar essa situação. E não tendo, a gente vai ter que reavaliar essa questão, como é que a gente pode levar. Agora, é importante dizer
que esse acordo é definitivo, né, para que a gente consiga sair dessa situação financeira no curto prazo. Quando eu chamo curto prazo, ainda este ano de 2017. O senhor diria que essa é a última esperança? Eu acho que sim. Acho que essa é uma esperança bem estruturada, não é uma aposta, é uma esperança que está estruturada, baseada tecnicamente, com conceitos financeiros, enfim. A gente entende que ela é a cartada definitiva, sim. Então, o senhor falou também, né, que a questão da SEDAI, ela é fundamental, né, esses recursos dos juros que deixariam de ser pagos seriam fundamentais, mas também tem ainda outras propostas que precisam ser aprovadas na Assembleia, tudo em conjunto, como o senhor disse. Uhum. Aí tem aumento da contribuição previdenciária, a gente tem aí alíquota extra de cobrança dos servidores. Tem como fazer uma coisa ou outra ou tem que ser tudo ao mesmo tempo? Quer dizer, o pacote não funciona? Ele não funciona se não for completo. Além disso, temos sim esse aumento da contribuição previdenciária, mas há outras situações previstas no pacote. Por exemplo, busca de melhoria de processos da Receita Estadual. Isso vai haver, inclusive, possibilidade de financiamento da União via bancos multilaterais para melhorar a Receita Estadual. Teremos uma reavaliação dos incentivos fiscais com meta estipulada de redução dos incentivos fiscais. É um conjunto de ações que deverá, obviamente com a anuência da Alerj, que irá compor esse reequilíbrio das contas do Estado do Rio. Olha, o senhor estava falando aqui sobre a dificuldade que é o pagamento dos salários, a gente está vendo que o Estado está procurando essa alternativa, né? Agora, janeiro, né? Já estamos em fevereiro, salário de janeiro, tem como saber quando é que vai ser pago, como é que está a situação? Bom, a gente ainda, como a gente já colocou, o salário de dezembro ainda está sendo finalizado, a gente finaliza agora a semana que vem. E depois você entra num novo processo, temos os repasses aos poderes, e aí sim a expectativa, a gente ainda está, eu não quero confirmar com você, mas a expectativa é ao fim do mês, ou início de março, voltar a pagar início o mês de janeiro. Março. Então. O final de fevereiro, a expectativa final de fevereiro até início de março, como a gente fez esse mês que começamos a pagar em janeiro e estamos terminando pagar em fevereiro. Como o senhor disse, né? O caixa está vazio. Completamente. E o senhor vai trabalhando com o que entra, né? Exatamente. Como é que está essa receita? Ela está caindo? Ela está aumentando? Como é que está? O resultado de 2016, ele mostrou que nominal, ou seja, é um valor muito parecido com o de 2015. Nós tivemos um crescimento de 2,2%. Em valores reais, ou seja, descontado a inflação, nós perdemos quase 6% em arrecadação. Em janeiro, o IPVA ele tem se mostrado positivo, algo próximo a 16% superior ao que foi em 2016, e o principal imposto ele está em linha aí com o que foi em 2016. Secretário, a gente está vendo o esforço que o governo está fazendo, as tentativas, melhor assim, que é melhor a palavra, as tentativas que o governo está fazendo para tentar se capitalizar, tentar ter recursos para honrar esses compromissos. Agora, isso tudo é uma solução que vai ser cobrada mais adiante, né? No caso dos juros, o governador já falou, são 3 anos de folga, lá adiante vai ter que pagar isso aí. Exato. O que é que o Estado está fazendo nesse momento para que essa arrecadação que o senhor falou que não está mudando, está no mesmo nível, ou seja, muito abaixo do que é necessário, o que o governo está fazendo para estimular a produção no Estado do Rio de Janeiro? Quer dizer, fazer com que o Estado produza e gere riqueza. Isso está acontecendo agora? Bom, hoje você está num processo recessivo. A gente está, primeiro, sob a ótica de arrecadação. O Estado do Rio hoje tem uma arrecadação aquém daquilo que ele teria capacidade. Então, por isso que a gente está focando muito na melhoria de processo, uma reinvenção da Receita Estadual. E, insisto, sem buscar o aumento, a perspectiva de não buscar aumento de impostos. Isso é um ponto importantíssimo. Fora isso, o Estado ele tem as suas atratividades. A gente entende que pode trazer empresas. Existe essa questão da discussão do incentivo fiscal, que a gente entende que ela é necessária, importante, mas que ela enquanto os outros estados estiverem discutindo isso, nós também temos que estar dentro desse processo. Enfim, e uma recuperação da economia. A gente já viu essa semana, o ministro Meirelles já está colocando que a economia ela tende a começar a se recuperar agora em 2017. Tá bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Bom Dia Rio. É importante nesse momento de crise, a gente está sempre aberto aqui e sempre disposto a receber o senhor para esclarecer, né, o telespectador, porque olha, o momento é difícil e os próximos capítulos aí têm que ser acompanhados em detalhes. Muito obrigado, viu? Obrigado, Tachiel, estou sempre à disposição.